Oi, gente. Tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Viagens e tantas coisas acontecendo. Mas eu voltei. Voltei incrivelmente. O livro da Luísa tá num ponto que eu trabalhei na terapia hoje. A Luísa nos diz que o problema, entre aspas, raramente é o verdadeiro problema. Aí ela conta algumas histórias, ela dá alguns exemplos, mas eu prefiro dar o meu exemplo para vocês terem uma noção de como a gente precisa enxergar as coisas como elas são, para a gente poder trabalhar com elas. Senão a gente vive na ilusão. E viver na ilusão pode ser cômodo, pode ser gostosinho, mas a gente não consegue fazer nada, porque a gente não está trabalhando com a verdade. No meu caso, o meu problema, né, que eu conversei hoje seria excesso de peso. Há quase 10 anos atrás, eu ganhei 30 quilos. E sem ver. Foi tipo num piscar de olhos. Acordei e estava 30 quilos mais gorda. Eu realmente não percebi que eu estava engordando. Não sabia porque estava engordando. Não pensei a respeito disso. Entendi que era alimentação, né? Tava comendo errado, comendo bastante e era isso. Aí depois comecei um processo de tentar emagrecer. Criei um blog. O objetivo era perder esse peso todo. Começou dando certo, mas depois deu errado, porque obviamente o meu problema real não é comer em excesso. É claro que sim, aqui na superfície. No profundo, o que gera a necessidade de comer em excesso, no meu caso alimentos hipergordurosos ou com muito açúcar, é o abandono. E aí, para entender que era o abandono, dá-lhe terapia, dá-lhe processo de autoconhecimento, dá-lhe meditação. Por fora, eu nunca ia entender isso. Nenhum médico, nenhum nutricionista e nenhum personal trainer ia me falar isso. Para as pessoas, a fórmula mágica do emagrecimento é: reduza a alimentação, coma alimentos saudáveis e pratique exercícios. Mas se você come para suprir alguma outra necessidade que não seja de nutrientes, essa soma deles aí, essa fórmula mágica não vai resolver. Não resolveu para mim e hoje eu sei por quê. Quando eu era criança, acho que quem acompanha todos os vídeos já sabe, meus pais se separaram, eu era muito novinha. E aí, quando meu pai saiu de casa, ele, por diversos problemas, e não há nenhum tipo de tendência ou ideia de querer culpá-lo aqui, mas ele saiu de casa e foi ausente grande parte da minha vida. Para preencher o buraco que o meu pai deixou, eu coloquei alimento. Então eu era uma criança, antes dos 6 anos, com peso normal, tranquilo. Depois, lá pelos 7, 8 anos, comecei um processo de engordar. Aos 11 anos eu já pesava mais de 60 quilos. E só vinha emagrecer quando esse buraco que eu preenchia com comida, eu coloquei os meus amigos no lugar. Então eu era muito popular na escola, eu tinha muitos amigos, sempre fui muito comunicativa. Aí não precisava comer, porque os amigos entravam nesse buraco e preenchiam esse espaço que o meu pai tinha deixado lá atrás. Ressalto, não por culpa dele, tá? A vida é assim, as coisas acontecem mesmo. Aí, de repente, arrumei um namorado. Esse namorado, ele me tirou todos os meus amigos. Ele era extremamente ciumento. E ele não deixava que eu fizesse nada. Ele controlava toda a minha vida. As roupas que eu vestia, com quem eu falava, onde eu ia. Ele era extremamente ciumento e controlador mesmo. Então, todo o peso que eu tinha perdido, porque os meus amigos estavam nesse buraco, eu ganhei. Então, enquanto eu estava com ele, foram 4 anos, eu engordei 12 quilos. Esses 12 quilos vieram
preencher esse espaço que não tinham mais os meus amigos para preencher. E eu voltei a me sentir abandonada, porque além de ser extremamente controlador, ele era frio. Então eu me sentia carente, abandonada, colocava a comida no lugar, ganhei peso novamente. Terminei esse relacionamento, conheci a Mariana, graças a Deus. E quando conheci a Mariana, voltei a ter amigos, voltei a sair, voltei a ter vida, a fazer coisas. Não precisava mais comer, porque tinha vários outros estímulos ocupando esse buraco. Emagreci de novo. Então foi uma época que eu tava, bem fitness. Eu malhava 3 horas direto, né? E andava muito a pé, ia academia 3 horas seguidas, e fazia Muay Thai, musculação, pump, jump, axé, tudo que tinha na academia. Eram 3 horas todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo, dali caminhada, né? Não tinha carro, então a gente andava muito. A vida era muito ativa, muitas coisas preenchendo esse espaço. Eu emagreci. Isso tudo, gente, só vim a ter consciência agora, tá? Durante esses momentos que estavam acontecendo isso, eu não conseguia diagnosticar qual era o verdadeiro problema. Depois, na faculdade, eu conheci uma pessoa muito especial, uma amiga maravilhosa, a quem eu sou infinitamente grata. Ela me ajudou a tirar a raiva que eu sentia pela história dos meus pais, pela separação deles. Ela foi a primeira pessoa que disse pra mim: Aline, vamos reciclar esse lixo. Você tá carregando muito lixo, ele precisa ser reciclado. Eu me apeguei muito a essa amiga, muito. Ela era uma pessoa que me enxergava. Eu que sempre coloquei 1 milhão de máscaras porque eu sou muito frágil e eu queria parecer muito forte. Porque me criei sozinha e aí a vida, você tem que se posicionar para as pessoas não passarem em cima de você. E aí, nessa de não saber como lidar com a minha fragilidade, fui criando armaduras, máscaras. Mas ela enxergava além de tudo. Ela enxergava a Aline de verdade. Então a gente criou uma afinidade muito forte, muito profunda. Nesse tempo, esse buraco estava completamente preenchido, né? Eu acho que eu colei ela no buraco. Falei, aqui agora é o preenchimento eterno. Era disso que eu precisava e não vai ter mais vazio. Não vou ter mais, nunca mais vou me sentir abandonada. E é por aí. Mas a vida separou a gente. Num belo dia, e foi um processo muito bruto, assim. Eu não me preparei para isso. Num belo dia, a gente não podia mais ter convivências. E aí, todo o sentimento de abandono que eu senti quando meu pai saiu de casa veio à tona, mas de um jeito tão avassalador que eu engordei 30 quilos. Porque aí, como não tinha mais a presença dela, isso foi na época da faculdade, eu comia em todos os intervalos. Então eu chegava na faculdade, eu comia um lanche. No primeiro intervalo, às vezes eu tomava um sorvete. No outro intervalo eu comia um pão de queijo. Antes de ir embora eu comia mais alguma coisa. E sempre assim, ou coisas muito doces ou coisas muito gordurosas, com muito sabor. Parecia que eu precisava sentir alguma coisa. Ela não estava ali. Eu me sentia tão sozinha e tão abandonada. E fui descontando isso na comida sem perceber. Sem perceber. Mas já se passaram 10 anos. Quase 10 anos. Por que eu ainda mantenho esses 10 quilos? Porque eu cristalizei em mim a ideia de que a nossa relação pode voltar a ser como era antes. E isso não é uma verdade, porque a vida determinou os caminhos que a gente ia tomar. E nunca mais apareceu uma outra pessoa que me enxergasse com tanta transparência, além de todas as minhas máscaras, como ela. Então, eu não queria ver o buraco vazio de novo. Eu queria deixar ela ali, eu queria que ela ficasse ali, mas de fato ela não estava mais, já há muito tempo. E aí a comida não preenchia esse buraco, porque
um saco sem fundo, né? Coloca comida ali, mas logo já não faz mais sentido, aí bota mais comida, e aí não faz mais sentido, e mais comida, e não faz mais sentido. Então, assim, eu tenho muita sorte que eu tenho uma vida ativa, eu não sou sedentária, eu treino muito. Em alguns momentos eu como bem, salada, fruta, etc. Então, eu sou uma gorda saudável. Mas tem muita gente gorda por aí, e que a gente não tem nenhum tipo de empatia por essas pessoas, que a gente acha que eles comem porque eles são desleixados, porque eles são preguiçosos, porque eles não têm autocontrole. A compulsão alimentar é um problema muito sério. E ela tá vindo para tapar algum buraco. Ninguém come em excesso à toa. A gente come em excesso porque a gente está com fome de outra coisa. E de outra coisa que a gente não está sendo preenchido. E é aí que tá o fato, a minha eureka de hoje. Eu não quero mais preencher o meu buraco. Eu quero ser feliz com o meu buraco. Eu quero aceitar esse espaço que tem dentro de mim, esse espaço de abandono, sim. Esse espaço da ausência, sim. A ausência do meu pai, a ausência dessa amiga, a ausência de todas as pessoas que eu já amei na vida. Já amei de todas as formas, porque eu sou uma pessoa que ama, e eu amo profundamente, principalmente seres vivos. Então, todo ser vivo que eu amo e vai embora, volta essa questão do abandono. Agora eu decidi que eu não preciso mais preencher esse sentimento, porque esse sentimento me fez ser quem eu sou. Foi a ideia de ter sido abandonada, foi a dor de ter sido abandonada que me fez procurar, num determinado momento da minha vida, a saber quem eu era, a lidar com isso, a ser melhor, a crescer, a sair do casulo, a bater as minhas asas. E eu percebi que esse espaço que eu tenho dentro de mim, ele pode ser um espaço para deixar minha luz brilhar mais. Quanto maior esse espaço, mais luz pode sair de dentro de mim. Eu não preciso preencher ele. Se isso vai resolver a minha compulsão alimentar, não sei. Se eu vou conseguir parar de comer besteiras de hoje para amanhã, não sei. Tudo é um processo. E eu sei que você aí, se você conseguiu assistir até esse momento, você também tem os seus processos. E a gente precisa ter coragem. E eu me abraço nesse momento, porque eu sou muito corajosa. A gente precisa ter coragem de lidar com todos os nossos monstros, com todos os nossos espaços, as nossas lacunas, os nossos buracos. E às vezes parar de querer tapar. Deixa ser como se é. Esse buraco nasceu em mim num momento muito delicado, foi na minha infância. E ele foi crescendo junto comigo. E agora ele tá aqui, ele é meu. E eu não quero mais nada nele. Nada, ninguém. Nem comida, nem pessoas. Nem... talvez emoções boas. Talvez luz. Talvez espaço para minha essência se manifestar a cada dia mais. Aceita você como você é. Se desilude. Se aprofunda. Quando a gente se aprofunda, a gente pode ver qual é o real problema. E aí, quando você descobre qual é o real problema, você consegue trabalhar com ele. Se você não sabe qual ele é, tudo que você tentar para resolver não vai dar certo. Porque você está trabalhando em cima de uma ilusão. Eu descobri o meu problema, pelo menos esse do excesso de peso. Tem mais um monte aí. Espero que você descubra qual é o seu verdadeiro problema, que gera aí as suas compulsões, seus medos, suas tristezas, angústias, seus dramas. E lembra que tudo isso que talvez a gente enxergue como algo ruim pode ser a coisa boa que falta você abraçar para você ser pleno, completo e perfeito. Eu sei que eu tô um pouquinho mais plena, completa e perfeita agora que eu descobri que eu tenho esse buraco, esse espaço, e eu quero que ele continue aqui. Um beijo pra vocês, muita paz, muito amor, muita luz nesse dia. Até o próximo vídeo.